prefeito Antônio Góes, né, do PSD, com 7.490 votos, né? Pedro Paraibano com 6.228 votos, para Antônio Menezes, como eu já falei, 4.999, Daniela Cavalcante com 4.045 votos e Júnior do Gilberto com 2.390 votos, né? O grande problema ficou, e tem ficado até o presente momento, é realmente o indeferimento do ex-prefeito, do candidato Antônio Góes. Para nós começar, para o nosso internauta entender, Davi, Antônio Góes foi aí julgado já em 2 instâncias, né? Dentro aí da lei de inelegibilidade, né? Isso. Que foi a linha K, né? Eu queria que o senhor, como advogado, explicasse para o internauta, e muita gente, nós mesmos que trabalhamos com comunicação, muitas vezes é difícil de entender, né? O linguagem é diferente, é realmente muito difícil. E eu queria que o senhor falasse aí, explicasse para os nossos internautas que artigo foi esse, que Góes foi julgado já teve 2 julgamentos negados e mantido o seu indeferimento. O que é que diz a linha K? Vamos entender o que o Góes teve o registro indeferido, tá? Ele não tem nenhuma condenação em 2º grau, nem por crimes contra a administração pública, nem por improbidade administrativa, tá? O Góes não foi indeferido por ter condenações na justiça, não foi esse o problema. Até 2010, era muito comum que políticos que sofriam processo de cassação, ou na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou mesmo no Congresso Nacional, percebendo que iriam perder o mandato, eles renunciavam, porque se eles fossem cassados, eles se tornavam inelegíveis por 8 anos. Então, para escapar da cassação, eles renunciavam. Em 2010, nós temos a aprovação da Lei da Ficha Limpa, que foi um projeto, inclusive, de iniciativa popular, encabeçado pela OAB. E com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, eles acrescentaram essa linha, que é a linha K. A linha K ela diz o seguinte: aquele que renunciar após a apresentação de um pedido de cassação por infringência de dispositivo da Constituição Federal, Constituição Estadual ou da Lei Orgânica, ele se tornará inelegível pelo resto do mandato e por mais 8 anos. Ou seja, aquele que renuncia para escapar do processo de cassação será inelegível da mesma forma que seria se tivesse sido cassado. Isso que determina a linha K. O que aconteceu no caso do senhor Góes? O Góes, como todos sabemos, ele foi alvo de uma operação, acabou sendo afastado do cargo, e durante esse afastamento ocorreu a apresentação de um pedido de cassação na Câmara de Vereadores. Esse pedido foi recebido na Câmara, foi processado, e o Góes acabou sendo afastado pela Câmara Municipal. Poucos dias depois, algumas semanas depois, ele renunciou. Então, por isso, por ter renunciado após a apresentação de um pedido de cassação, ele se tornou, ao entender da Justiça Eleitoral, inelegível. Certo. E cidade pequena no eleitoral, não se fala outra coisa, né? Meses antes da eleição. Anos antes da eleição já se fala em eleição. E após a eleição continua. Em nosso caso, vai continuar por um bom tempo, né? Devido à situação que nós estamos. Por quê? Porque Antônio Góes levou a maioria dos votos, né? Sim. Para seguidores do Góes, para o próprio partido do Góes, ele é o prefeito. É isso que tem dado a entender em entrevista, tem nos comentários, tem sido nas ruas. Para os apoiadores de Góes, ele é o prefeito a partir de 1º de janeiro, né? Mas, aparentemente, não é isso que deve acontecer. O que é que nós devemos esperar a partir de agora? Tendo em vista que ainda tem um recurso, né? Góes está com recurso ainda. E o que é que nós devemos esperar? Realmente, Góes é o prefeito? Não é prefeito? O que é que nós devemos esperar, doutor? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Hoje, 18 de novembro, Pedra Branca está sem prefeito eleito. Por quê? O candidato mais votado foi o senhor Góes. Isso é indiscutível. Ele foi o primeiro colocado, foi quem tirou mais votos. Mas o registro dele está indeferido. Foi indeferido pelo juiz da zona eleitoral de Pedra Branca e foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral por 5 votos a 1. Isso, acredito que grande parte da população assistiu e sabe disso. Então, hoje o Góes está com o registro indeferido. Por estar com o registro indeferido, mas ainda haver a possibilidade de um recurso junto ao TSE, os votos dele são declarados anulados sub júdice. O que é que significa anulados? Anulado significa que não tem validade por enquanto. Sub júdice porque aguarda ainda uma decisão da Justiça que pode ou não tornar aqueles votos válidos. Então, por isso que hoje Pedra Branca não tem um prefeito eleito. Porque quem tirou mais votos está aguardando uma decisão da Justiça para saber se esses votos serão validados ou não.
Até o momento, eu dei uma olhada hoje pela manhã, o GOES ainda não havia entrado com o recurso. Parece que houve um problema no TRE e o acordo teve que ser republicado. Então ele ganha mais 3 dias para poder entrar com esse recurso. Ainda não foi entrado, mas ele ainda está dentro do prazo para entrar. Então, entrando com o recurso, nós vamos ter que aguardar uma decisão do TSE. Se o TSE entender que o GOES deve ter o registro deferido, ótimo, ele vai poder ser diplomado e vai tomar posse. Se o TSE entender que o registro do GOES deve continuar indeferido, aí nesse caso ele não poderá ser diplomado e nem tomar posse. Nós teremos que convocar uma nova eleição. O problema é quando? Né? Certo. É isso aí que eu queria chegar. Já falou que nova eleição. Mas ontem surgiu o vídeo, né, claro, do candidato que ficou em segundo lugar na votação e ficou em primeiro lugar entre os candidatos deferidos, que estava regular com o seu registro, né? E pela forma que o prefeito Pedro Paraibano se expressou, dá a entender que ele tem chance de assumir a prefeitura municipal em 1º de janeiro. Como fica agora? A partir de agora, 2 candidatos reivindicando a prefeitura de Pedra Branca. Realmente está bem confuso, a população inteira está confusa. Você mesmo acabou de chamar o seu Pedro de prefeito Pedro. Então a população realmente está confusa e realmente é de confundir. Quem é do direito fica confuso, imagina quem não é. Vamos entender o que aconteceu. Até 2016, provavelmente isso ocorreria. O Pedro teria sido declarado o eleito, independente de ficar em segundo lugar ou não, porque o primeiro estava com os votos inválidos. Mas nós tivemos uma alteração. Então, quem estiver em casa e quiser pesquisar, tem uma resolução do TSE, a 23.611 de 2019. Ela permite que ocorra a divulgação dos votos dos candidatos com registro indeferido, algo que não acontecia antes. Antes, o candidato que estava com registro indeferido e que estava concorrendo subjúdice, no dia da votação, os votos dele eram divulgados como zero. Aparecia zerado. De 2019 para cá, houve essa alteração, eles passam a divulgar quantos votos tirou. E também eles não, se esse candidato for o mais votado, eles não declaram ninguém eleito. É tanto que está hoje lá no aplicativo TSE, todos os 5 apresentam não eleito. Entendeu? Então, realmente, se isso ocorresse em 2016, o Pedro provavelmente entraria com a ação, um mandado de segurança, para tentar ser diplomado e tomar posse. E aí haveria essa chance. Só que com essa alteração feita pela resolução 23.611, isso já não é possível. Porque não há previsão de diplomação de segundo colocado. A previsão que se tem lá muito clara é que candidato subjúdice, ou seja, aquele candidato que teve os votos anulados pela justiça, que aguarda a decisão de um recurso, ele não pode ser diplomado. Essa é a previsão que nós temos. Então não há previsão de posse de segundo colocado. Hoje, Pedra Branca está sem prefeito eleito. E assim deve permanecer até que o TSE tenha uma decisão. Tem circulado aí vídeos de supostos advogados, que o cara não se apresenta nem mostra as credenciais, né? Dizendo que para ter segunda eleição tem que ter a maioria dos votos acima de 50% anulados, né? O candidato que está indeferido leva 50% ou a soma dos outros candidatos indeferidos dá acima de 50%. Isso existe ou como é que está essa situação? Eu cheguei a ver esse vídeo, realmente é um advogado eleitoralista, só que o vídeo é um vídeo mais antigo. Ele não está mentindo, ele falou a verdade com base na legislação anterior. Sim. Até 2015 realmente era assim, só havia nova eleição se mais de 50% dos votos fossem anulados, não é nulo, é anulados, quando ocorre alguma irregularidade e a justiça anula aqueles votos. Só que em 2015 foi feita uma alteração, isso é lá no artigo 224 do Código Eleitoral. Essa previsão de só anular a eleição quando há mais de 50% dos votos anulados está no caput do 224 do Código Eleitoral. Eles adicionaram em 2015, o legislador adicionou o parágrafo 3º, que traz uma outra possibilidade, que é de ocorrer uma nova eleição quando o candidato eleito com mais votos, tiver os votos anulados. Nesse caso, independente de quantos votos sejam anulados, deve ocorrer uma nova eleição. Essa foi a alteração que ocorreu em 2015. Houve confusão ainda em 2016, ainda tivemos muita indecisão, porque alguns candidatos que ficavam em segundo lugar entravam com ação judicial, por isso que eu disse que se fosse 2016, talvez o Pedro tivesse chance. Eles entravam com ação alegando que esse dispositivo, esse parágrafo 3º do 224, era inconstitucional. Mas em março desse ano, em março de 2020,
O STF julgou e entendeu que sim, que esse dispositivo é constitucional. Portanto, havendo a nulidade dos votos do candidato mais votado, nos cargos majoritários, como é o caso de prefeito, nós devemos ter uma nova eleição. Mas para isso, no caso de Pedra Branca, né, no caso do senhor Antônio Góes, temos que aguardar a decisão do TSE. E a gente vê falar muito também, a tal da liminar, doutor. Sim, claro. O candidato indeferido, no caso aqui de Pedra Branca, poderia buscar uma liminar, tentar uma liminar para garantir a sua diplomação, ele assumir realmente a prefeitura de Pedra Branca? Há essa possibilidade? Buscar pode-se, né? Através de um mandado de segurança, tentar ser diplomado. Acredito tanto o senhor Antônio Góes como o senhor Pedro Paraibano, eles têm a possibilidade de entrar com esse mandado de segurança. Se vão conseguir ou não, é outra história. Eu acho muito improvável que consigam, por conta dessa resolução 23.611 de 2019. Então, ela deixa muito claro que quem está com os votos anulados não pode ser diplomado. Se não pode ser diplomado, não pode ser empossado. Mas ele pode tentar um mandado de segurança para tentar conseguir uma liminar e assumir com liminar? Ele pode tentar. Conseguir, já vai depender da justiça. Com o Pedro Paraibano, da mesma forma. Ele pode entrar com um mandado de segurança e tentar uma liminar? Pode. Eu, no lugar dele, faria isso. Não custa nada tentar, né? Mas eu acho muito difícil. O mais provável, isso no meu entendimento, claro, o mais provável de acontecer é, caso o TSE não julgue esse recurso do senhor Góes até o final do ano, e no dia 1º de janeiro nós não tenhamos uma decisão, o que deve acontecer? Inclusive está previsto lá no artigo 220 dessa resolução. Será empossado o presidente da Câmara, como prefeito, e ele permanece no cargo até que ou o TSE defira o registro para que o Góes possa assumir, ou decida pelo indeferimento e determine a realização de uma nova eleição. Então, sendo assim, a briga para o presidente da Câmara vai ser grande. Provavelmente. Eu fosse um vereador eleito hoje, eu estaria me articulando, eu acho que até para o bem da população, não só por uma questão política de poder. A Câmara de Vereadores, que foi eleita recentemente, fica aqui inclusive minha dica, se reúnam e passam a discutir essa possibilidade. Porque caso seja necessário, espero que não seja, mas caso seja necessário o presidente da Câmara assumir, é importante, senhores vereadores, que já haja um planejamento, que já se saiba, não, o presidente será alguém, lógico que a eleição não se faz anterior, mas é possível que se haja um entendimento de, havendo a necessidade do presidente da Câmara assumir, ele consiga fazer um governo provisório, mas um governo eficiente que o município precisa. Então é necessário um mínimo de organização. Então acho que não é um momento de briga, não é um momento de entrar em conflito, é o momento dos vereadores sentarem, conversarem, discutirem e se prepararem para, caso necessário, montarem um bom governo, mesmo que seja um governo provisório. Bem, meus amigos, vocês estão nos acompanhando agora. Estamos aqui conversando com o advogado Davi Barbosa, ele que aceitou o nosso convite para falar um pouco aqui sobre o ano eleitoral, né? Tanto como ele participou, esteve aí presente, e também a atual situação política do município de Pedra Branca, nesse momento de indecisão, né? Quem será prefeito de Pedra Branca? Doutor, tudo isso, eu acho que o município sai perdendo, tudo isso que está acontecendo, momento que nós estamos vivendo aí de transição, que é sempre um momento difícil, né? Diga-se de passagem, o primeiro ano de cada prefeito é um momento difícil, um momento que herda problemas, um momento que vai botar o pé no chão, que vai montar a equipe, que tem a burocracia para resolver, e com tudo isso que já tem de costume, ainda tem essa problemática de uma indecisão à frente do executivo, doutor. É nocivo ao município? Com certeza. Eu particularmente, eu fiz uma campanha muito forte, sobretudo nas últimas semanas, tentando conscientizar a população dos riscos de se votar em um candidato indeferido. Nada contra o senhor Antônio Góes, tenho muito respeito por ele, já votei nele, já apoiei a candidatura dele. Hoje eu não votaria novamente, claro, mas por uma questão meramente de preferência política, mas eu tenho muito respeito por ele. Eu fiz uma campanha pedindo para as pessoas se decidirem entre os deferidos, porque eu sabia que existia esse risco da gente ter uma incerteza, né? Algumas pessoas até me entenderam mal e tudo, mas eu levo numa boa. Porque eu realmente sabia que essa situação que ocorre hoje é muito prejudicial para o município. Essa indefinição, quem será o prefeito no dia 1º de janeiro? Nós não sabemos ainda, né? Estamos aguardando uma decisão da Justiça Eleitoral. E com certeza isso é muito nocivo para o município. Que empresa vai querer fornecer para o município se eu não sei quem vai ser o prefeito que vai me pagar? Porque grande parte dos contratos que serão executados agora em novembro e dezembro, eles só serão pagos em janeiro, fevereiro, março, demora, né? O município ele demora para pagar seus fornecedores. Então isso gera muita insegurança, tanto para quem presta serviço para o município, como para a população em geral. Ninguém sabe o que esperar. Então, com certeza, para o município, essa indefinição é a pior possível.
Somos genuinamente cearenses. Temos a garra, a coragem e orgulho de um povo que aprendeu a superar os desafios e escrever sua própria história. Nosso lema, levando a informação regional com credibilidade e dinamismo, está presente em nosso dia a dia, em múltiplas plataformas, todas conectadas para melhor informar. www.portaldenoticiasce.com.br. Informação regional com credibilidade e dinamismo.